Olá, eu sou o pastor Edson, eu tô aqui para dar uma palavra para abençoar a sua vida. A Bíblia diz que em certa ocasião o Davi, o grande rei Davi, ele passou por um momento difícil. Ele havia saído para ir para uma guerra e quando ele retorna desta guerra, ele encontra a cidade dele queimada, destruída, saqueada. E mais do que isso, todas as pessoas que haviam ficado naquela cidade foram levados como escravos. Ele e os soldados que estavam com ele, quando viram aquela cena de destruição, eles começaram a chorar. A Bíblia fala sobre isso, que eles choraram até não ter mais forças para chorar. E pior, além do Davi ter perdido a família, perdido tudo que ele possuía, os amigos do Davi, os aliados do Davi, se revoltaram contra o Davi e queriam apedrejá-lo. Colocaram a culpa no Davi. Você está acontecendo, a culpa é sua. Todos ficaram revoltados com Davi. E a Bíblia diz que o Davi ele ficou muito angustiado com tudo aquilo. Só que a palavra de Deus também diz que o Davi ele se esforçou no Senhor. E aí tem um versículo que eu gostaria de repartir com você, que está em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 8, fala assim: então, diante de toda aquela situação terrível que ele estava enfrentando, no versículo 8 diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. O Davi, passando por essa tormenta, essa tribulação toda, família sequestrada pelo inimigo, bens destruídos, cidade queimada, os amigos se viraram contra ele. E aí ele, neste momento apavorante, esse momento de dificuldade, ele vai, e a Bíblia diz que ele consultou ao Senhor. Ele foi perguntar para Deus o que ele tinha que fazer diante daquela situação. Às vezes nós estamos enfrentando alguns problemas e a gente vai consultar o homem, perguntar para o homem o que a gente tem que fazer. É uma coisa que eu sempre procuro enfatizar. Nós temos que consultar Deus, perguntar para Deus: Senhor, como que eu devo agir nessa situação? Como que eu tenho que me comportar diante dessa situação? Eu vou, meu Deus, não vou? Corro atrás, o Davi perguntou, eu vou lutar por aquilo que eu perdi ou eu deixo quieto? E aí o Senhor respondeu para ele: vai lá, Davi, vai atrás do que é seu, porque você vai recuperar tudo que você perdeu. Mas e se o Davi, ao invés de consultar Deus, fosse consultar os amigos? De repente algum ali iria dizer: Davi, não tem mais jeito não, acabou. Ele consultou a Deus. E o que a gente aprende? Diante das lutas e das dificuldades, nós temos que consultar o Senhor, perguntar para Deus o que eu tenho que fazer diante daquele problema, diante daquela luta, diante daquela tribulação. Deus, como eu tenho que agir? Olha que coisa linda. Então consultou Davi ao Senhor. Quem você está consultando? Você está consultando os sentimentos? Você está consultando as circunstâncias? Você está consultando o homem? O conselho que eu te dou é: consulte a Deus. Pergunta para Deus como que você tem que agir, como você tem que se comportar, se você deve ou não fazer daquela maneira, agir daquela forma. E aí o Senhor Deus vai te dar a direção. Então consultou Davi ao Senhor. Você tem que perguntar para Deus. E aí Deus, pela palavra dele, vai te dar a direção.
Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Fique na paz, fique com Deus.